E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ronaldo Riquelme mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de processos com a TRS Community, beleza? Na versão 6. Então, eu já vou começar aqui compartilhando minha tela com vocês. Lá, aí. Estou aqui com uma ferramenta, né? A ferramenta que a gente está utilizando no treinamento, já com alguns testes, alguns e-mails criados, alguns chamados criados, né? E aí eu vou começar apresentando o gerenciamento de processos, e isso é uma coisa que vocês podem fazer também em qualquer OTRS Community recém-instalado. Ele traz consigo já um exemplo de um processo. Pouca gente sabe disso, mas ele tem um exemplo de processo criado aqui dentro dele, tá? Então, deixa eu ver aqui a administração, visão geral, caso você tenha criado algum atalho, né? E aí a gente vai procurar aqui pelo gerenciamento de processos que está dentro de processos e automação. Aqui. Vou colocar um atalhozinho também. Aí. Bom, então a gente olha aqui a ferramenta, a princípio não tem nada, né? Aí que você se engana. Se você olhar aqui à esquerda, ele tem um processos ready to adopt, que é uma espécie de, enfim, é um recurso que o OTRS Group criou. Eu acredito que eles devam vender processos prontos, alguma coisa assim. E ele traz aqui um processo chamado Application for Leave, ele vem em inglês, então todo o processo está em inglês, mas aqui a gente vai clicar nesse processo, a gente vai importar, né, a gente vai selecionar o Application for Leave, vai clicar em importar o processo, e eu vou explicar um pouquinho a ideia desse processo. Ele é um processo de solicitação de férias, entre aspas, ele é uma solicitação de férias. Então, é um processo onde um determinado funcionário está acessando uma central de serviços compartilhada, bem voltado aí para o nosso caso, e aí ele vai solicitar, enfim, ele quer tirar férias, ele tem um período para tirar férias, então, ou o funcionário ou o gestor desse funcionário vai executar esse processo para fazer a solicitação desse período de férias para si mesmo ou para um colaborador que ele gerencia, tá? Então, ele seria uma aplicação para, o for leave seria uma aplicação para saída, né? Então, ele vai aplicar para essa saída. Toda vez que a gente cria um processo ou importa um processo, a gente vem aqui e clica em implantar todos os processos. Só um detalhe, tá, pessoal? Essa importação que eu estou fazendo aqui desse processo de exemplo, ela enfim, ela não é muito usual, né? Normalmente você vai criar o processo do zero e tudo mais. Mas esse processo aqui que a gente importou, a hora que eu importei esse processo, né, que eu cliquei lá em importar, ele já criou também os campos dinâmicos que são utilizados durante a vida desse processo, tá? Então, essa é uma aula introdutória, tá? A gente vai ter uma aula específica, mais avançada. Mas aqui o que eu vou fazer inicialmente é executar esse processo, para vocês entenderem o potencial de uso da ferramenta. E vou também citar um documento que nós temos no nosso site, no site da Complemento, que é uma boa referência para processos. E também a gente vai falar dos conceitos iniciais, tá? Além da execução, eu vou falando já dos conceitos. Então, eu vou clicar aqui em Application for Leave, né? Eu estou no gerenciamento de processos e a gente vai para a tela de desenho desse processo, tá? Então, a gente importou esse processo e aí a gente tem aqui uma carinha de como ele fica configurado no OTRS. E aí tem um ponto bem importante, tá? Sobre esse diagrama, essa forma de diagramar processos no OTRS. Então, a maior parte das pessoas está acostumada com o BPMN, que é o, se não me engano, né, é o Business Process Modeling Notation, tá? Então, é a notação de mercado para modelagem de negócio, né, de processos de negócio. E não é essa notação que é utilizada aqui no TRS, ele tem uma notação própria, eu não sei se tem alguma origem ou se realmente foi uma coisa pensada para a ferramenta. Então, quando a gente faz um desenho, um BPMN, né,
no Visage ou em outra ferramenta, eu utilizo muito o Reflow. Vou deixar a dica para vocês aqui também, o Reflow. Deixa eu pegar aqui certinho o site para vocês terem aí também. Só um minutinho, pessoal. Aqui o Reflow. Que é esse cara, o Reflow, tá? Ele é um site de desenho BPMN, bem legal, você pode usar gratuitamente e tudo mais. E ele é muito legal para fazer BPMN. Mas quando você vai fazer uma tradução do teu processo para o TRS, as coisas não são tão suaves assim, porque ele tem um modelo de diagramação muito próprio, tá? Então, a parte de diagramar as etapas do processo, isso é bem fácil, na verdade, tá? O que vai complicar um pouco mais são as automações que a gente vai fazer ao longo da vida do processo, a transição entre uma etapa do processo e outra. Mas a gente vê isso com calma na próxima aula, tá? Então, nessa aula que eu queria mostrar para vocês é que vocês podem executar esse processo que já vem com a ferramenta para entender um pouco mais do conceito, tá? E aí a gente também vai falar um pouquinho de alguns dos objetos que nós temos aqui no desenho do processo. Então, esse é o processo de solicitação de férias, entre aspas, fazendo uma tradução bem grosseira aqui para o nosso português. E aqui a gente tem, a princípio, 3 etapas, mas poderíamos até considerar que a última etapa, que é o processo completo, também seria uma etapa final ali. Então, podemos considerar até que temos 4 etapas desse processo. Aqui no TRS Community, as etapas, perdão, são chamadas de atividades, tá? Então, a melhor tradução que eu consigo ver para atividades, que são essas caixinhas aqui, seriam como etapas desse nosso processo. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem cadastro de atividades, e aí quando você cadastra uma nova atividade, você pode arrastar essa atividade aqui para dentro desse desenho, você pode brincar com esse desenho aqui, tá? Então, nós temos essas 3 ou 4 etapas nesse processo. A primeira seria o preenchimento, né, dessa aplicação, aplicação no sentido de aplicar para algo, né? Então, seria o registro dessa solicitação, seria a tradução que eu faria aqui nesse caso. E aí, dentro desse registro, a gente vai ter um formulário onde provavelmente o gestor, o gerente de uma pessoa vai fazer a solicitação de férias dessa pessoa. Depois a gente tem a aprovação de algum gerente acima desse outro gerente, né? Enfim, ou mesmo se esse formulário pudesse ser preenchido pelo próprio funcionário que está solicitando as férias, aí seria a aprovação do gerente dele. E aí, de acordo com essa aprovação, que é um outro formulário que vai ser confeccionado, esse processo, né, esse ticket, se for aprovado, ele vem para uma outra etapa, que seria o preenchimento dessas informações no ERP, por exemplo, tá? No ERP, na ferramenta de RH dessa empresa. Então, se foi aprovado, vai para o preenchimento dessas informações no sistema de RH ou algo assim. E caso não seja aprovado, né, ou depois que esse preenchimento foi realizado, ele vem aqui para essa outra etapa, que é a conclusão do processo. Vamos ver como isso fica na prática? Então, eu vou manter essa aba aqui aberta e a gente vai criar um novo chamado de processo. Então, os chamados de processo, a princípio, eles são criados através de um menu diferenciado, tá? Ele não é um chamado phone nem um chamado e-mail, tá? E também pela interface do cliente, você tem lá novo chamado, né, na interface de cliente, e você tem um outro menu específico para novo chamado de processo, tá? Então um chamado convencional não pode ser um chamado de processo? Pode. A gente tem alguns recursos, né? A gente pode fazer um atendente genérico que coloca o chamado em um processo de acordo com alguma informação que ele tem ali, tipo, se o serviço escolhido pelo usuário foi, não sei, nova conta, coloca esse chamado no processo de novas contas, por exemplo. Isso é possível fazer. E outras ferramentas como o Ligeiro, ele já tem ali uma seleção no próprio cadastro do serviço. A gente fala, esse serviço aqui sempre vai executar a esteira, né, a esteirinha desse processo aqui que a gente criou, tá? Então dá para fazer tanto com atendente genérico, um pouco mais trabalhoso, como também com outras ferramentas, tá? Então, eu vou aqui no novo chamado via processo,
E aqui nós vamos ter, então, o processo Application for Leave. Ok? Então, quando eu clico nesse processo, ele vai mostrar o primeiro formulário disponível deste processo. Então, o processo ele é composto por várias etapas. Dentro de cada etapa, a gente vai ter um ou mais formulários. Então, dentro de uma etapa, pode ser que você precise preencher um formulário, pode ser que você precise preencher mais que um formulário para que aquela etapa esteja concluída. Esses formulários dentro do OTRS, eles são chamados de janelas de atividade, tá? Então, as etapas do processo são as atividades, ok? E os formulários que são necessários serem preenchidos nessas etapas são chamadas de janelas de atividade, beleza? Até aí? Então, vou preencher aqui esse chamado, né, nesse formulário que foi confeccionado, a gente vai ver daqui a pouco como que isso é feito. Então, ele pede aqui o nome do usuário, né, que está provavelmente a pessoa que está aplicando para essa licença. Aqui o período que essa pessoa está querendo retirar de licença. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, até dia 30, 4 dias. Aqui, eu estou fazendo uma engenharia reversa do processo que o próprio OTRS Group entrega, tá? Então, eu imagino aqui que é, por exemplo, a quantidade de dias que esse funcionário, esse colaborador da nossa CSC, que ele já utilizou. Vamos supor que esse colaborador já utilizou 20 dias, ele tem 10 dias sobrando, e aí a gente tem que colocar aqui um telefone de emergência, porque vamos supor que essa pessoa cuide de algum processo, né, e aí ele está de férias e por alguma razão a gente precisa acioná-lo, tem que ter aqui o telefone de emergência para entrar em contato com ele. E o representation by, eu acredito que sejam pessoas que ficarão no lugar desse colaborador para, de alguma forma, assumir suas atividades. Então, vou colocar aqui Fabrício, Thiago, né, o nome completo, assim por diante. E aí a gente pode utilizar aqui o campo responsável, tá? Então, quem que é o responsável, quem é o gerente dessa pessoa aqui, tudo bem? Vou colocar aqui, por exemplo, o Thiago. Bom, então, cliquei em enviar e aí a gente cumpriu o primeiro formulário, a gente preencheu o primeiro formulário deste processo, tá? A partir do momento que esse formulário foi preenchido, nesse caso desse processo, da forma como ele está colocado, criado, ele já vai para uma segunda etapa, que é a etapa de aprovação. Como é que eu sei disso? Todo chamado de processo, ele tem algumas diferenças, ele é um chamado como chamado qualquer do TRS, mas ele tem algumas diferencinhas, tá? Lá do banco de dados ele é gravado da mesma forma e tudo mais, só que ele tem algumas diferencinhas na visualização. Então, aqui do lado direito tem informações do processo, tá? E aqui ele tem também qual é o processo que está sendo executado para esse chamado, que é o Application for Leave, e a etapa, né, ou a atividade nesse momento em que ele se encontra, que é a aprovação de um gerente, a approval of a manager, tá? Além disso, o que eu tenho de outras diferenças bem interessantes, tá? Eu acho que, no meu entendimento, uma das principais é que os campos dinâmicos que estão sendo utilizados nesse ticket para o processo, ele é exibido aqui no miolo, ó, tá? Nesse miolo do chamado, então fica muito mais visível, muito mais visual, muito mais fácil de dar seguimento a esse atendimento, a esse processo. Inclusive, a gente vai poder organizar esses campos dinâmicos, né, essas informações, em agrupamentos. Aqui, por exemplo, todos esses campos dinâmicos, aqui, isso aqui tudo é campo dinâmico, tá, pessoal? Talvez eu não tenha mencionado, mas dias restantes, início das férias e tal, tudo isso aqui é campo dinâmico que foi criado para esse processo poder ser executado, e tudo isso aqui está num agrupamento de campos dinâmicos aqui dentro. Então, tem alguns processos que a gente cria 2, 3 agrupamentos, porque tem muita informação e a gente agrupa, por exemplo, dados do solicitante, dados do, sei lá, dados do reembolso e assim por diante, tá? E aqui a gente tem as ações possíveis para essa etapa do processo, de acordo, obviamente, com a permissão do atendente que está, ou mesmo do cliente, né? Na interface do cliente a gente vai ter um botãozinho parecido, mas em outro canto da tela, a gente vai ver isso também. A gente vai ter justamente as opções que podem ser executadas, os formulários. Aqui a gente tem, na verdade, traduzindo para o TRS Community, são
as janelas de atividades disponíveis para essa etapa para este usuário. As janelas de atividades são os formulários, né, lembrando da explicação que eu já dei, e elas ficam disponíveis de acordo com a permissão da fila onde o chamado se encontra. Tá? Então, dependendo da fila que o chamado está, esse botão poderá ficar visível ou não para o atendente que tem permissão naquela fila. Tá? Tudo interligado com o sistema de permissionamento que o OTRS Community já possui. Ok? Bom, então, antes de clicar na aprovação, vou mostrar aqui para vocês onde a gente se encontra, né? Então, a gente fez o preenchimento e o chamado veio aqui direto para aprovação de um gerente. Por que esse chamado caminhou? Entre uma atividade e outra, nós temos um negócio chamado transição. Esse é o terceiro conceito que a gente está vendo aqui no gerenciamento de processos. Então, a gente já falou das atividades, tá? Que são essas caixas aqui. A gente falou das janelas de atividade, embora eu não tenha mostrado, as janelas de atividade são os formulários. A gente tem aqui, ó, esse Recording the Application for Leave, ele é um formulário que foi criado com alguns campos dinâmicos e até mesmo campos já originais do OTRS. Você pode compor essa tela, né? Por exemplo, o campo cliente, que a gente preencheu lá, o usuário cliente, é um campo que já é nativo, você arrasta ele para esse formulário e cria o formulário, tá? E aí a gente tem a transição, que é o que liga uma atividade a outra atividade, tá? Tudo bem? Então, a transição, ela ocorre mediante algum gatilho que a gente vai ficar observando nos atributos do ticket, tá? Nesse caso aqui, provavelmente, ele está observando algum campo dinâmico de controle que foi criado, tá? A gente vai entrar no detalhe na próxima aula, não vou mostrar isso aqui agora. Então, só estou falando bem por cima os conceitos, a gente adentra aqui com mais detalhe depois na próxima aula. Então, temos as atividades, que são as etapas, as janelas de atividades, que são os formulários, que normalmente a gente vai ter um, ou até podendo ter mais formulários por atividade, ok? Temos as transições, que seria aí o nosso terceiro conceito. Então, aqui, ó, ele está fazendo a transição dessa etapa do processo para a etapa de aprovação, quando a requisição está enviada, né? Quando o request submitted, aqui no caso seria quando a requisição de férias foi enviada. Então, isso aqui é só um título para essa transição, depois a gente vai ver no detalhe o que tem lá por trás, qual é a regra que ele criou para entender que que foi efetivamente preenchido aquele formulário. Ele criou alguma regra para entender essa transição, tá? Bom, vamos voltar lá para a execução do processo para a gente ver essa telinha. Ó, então, eu estou na etapa aqui de gerenciamento. Antes de voltar lá para a execução do chamado, eu vou dar 2 cliques aqui em cima e eu vou ver todos os formulários que estão disponíveis nesta etapa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o formulário Approval, ok? Esse formulário Approval, eu vou editá-lo, tá? Só para vocês verem o que tem dentro deste formulário. Lembrando que o formulário é a janela de atividade, tá? Ou, em inglês, Activity Dialog, ok? Então, a gente tem algumas configurações que a gente vai ver também na próxima aula com mais detalhe, ou seja, onde que essa janela, onde que esse formulário vai estar disponível, na tela de atendente, na tela de cliente ou em ambas as interfaces, tá? O nome dele, quais são as permissões necessárias para executar. E aqui, ó, do lado direito, tem os campos dinâmicos que têm que ser preenchidos, obrigatoriamente ou não, né? Quando você arrasta um campo dinâmico aqui, você vai ver que você pode definir se ele é obrigatório ou não. Mas aqui é a composição desse formulário, tá? Então, tem um campo dinâmico que está chamado, tá com o nome de Pré-Proc Approved Superior, que deve ser um campo de drop-down, né? Um campo dinâmico suspenso, com valor aprovado e reprovado. E aqui um Pré-Proc Vacation Info. Eu não sei exatamente o que é isso, pode ser talvez um campo com número de dias ou com alguma descrição, algum complemento de texto que o gerente queira colocar aí. Então, só para vocês entenderem, né, essa aqui é a confecção desse formulário. Vamos ver como é que esse formulário ficou na prática. Então, vou voltar aqui para o chamado, vou clicar em aprovação. Ali no caso, a aprovação está em português porque essa palavra já faz parte do mecanismo de tradução do sistema, tá?
mas simplesmente foi traduzido ali de approval para aprovação. Então, aqui está aquele campo dinâmico approved superior, tá? Yes ou no. Então, vamos colocar aqui yes, por exemplo. E aqui, aquele segundo campo dinâmico, que é um campo de texto livre para que o gerente possa colocar alguma descrição adicional, tá bom? Então, não vou colocar, aliás, vou colocar até para a gente ver como é que fica. Então, aprovado, 5 dias, ok, beleza, tá? Vamos clicar em enviar. E aí, ó, veja que o chamado, né, foi para a próxima etapa do processo. Então, novamente aconteceu uma transição da etapa de aprovação, agora nós vamos para a etapa File Request, tá? Que é a etapa onde, supostamente, alguma equipe, né, enfim, a gente vai ver que a gente pode configurar a mudança de filas, ou seja, a mudança de equipes durante a execução do processo, através de um quarto recurso, que seria a ação de transição, para que esse processo seja, essa etapa do processo seja executada por outra equipe, tá? Então, a gente saiu, deixa eu voltar aqui, fechar essa aba. Então, nós saímos aqui do Approval of a Manager, uma vez que ele foi aprovado, né? Tá aqui ó, a transição aprovada pelo superior, e aí ele veio aqui para File Request, tá? Essa é uma boa hora da gente verificar como que essas transições são configuradas. Então, aqui, por que ele veio para cá e não veio para cá? Então, as transições foram criadas, se a gente der 2 cliques aqui na transição, você vai perceber que, vou aqui na edição da transição, não se preocupem, tá? Só vou mostrar um pouco do conceito, depois a gente vai praticar bastante. Então, o que esta transição monitora em termos de gatilho, tá? Ela está monitorando se o campo pré-proc approved superior for igual a yes, tá? Então lembra que quando a gente olhou lá no formulário tinha 2 valores possíveis, yes ou no. Então, se for yes, tá? Ele vai disparar essa transição e vai levar o chamado dessa etapa para essa etapa. Se a gente verificar esse not approved, a gente vai verificar que ela tem o mesmo campo, né, sendo monitorado, então é o mesmo campo sendo monitorado, porém com o valor no, ok? Até aí, então temos 2 transições possíveis, tudo bem? E tem mais uma coisa que aconteceu quando esse chamado foi movido dessa etapa do processo para esta, que foi o seguinte, ó, o estado do chamado foi alterado para lembrete de pendente, tudo bem? E ele está aqui pendente 7 dias, ó. Ele foi automaticamente alterado ali para 7 dias de pendência, tá? Então, esse tipo de automação, ele é realizado pelo quarto elemento da confecção de processos no OTRS. Então, a gente falou já da atividade, da janela de atividade, das transições, e agora o quarto elemento são as ações de transição. Tá? Então, toda vez que acontece uma transição, a gente pode configurar para que o OTRS execute alguma ação no chamado. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, nesse caso, foi alterado o estado para lembrete de pendente. A gente poderia mover para uma outra fila, a gente poderia alterar o serviço, alterar o estado, né, como nesse caso, poderíamos alterar o valor de um campo dinâmico e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia desta ação de transição que foi executada, quando a gente passa o mouse aqui em cima da transição, a gente tem ali do lado direito, né, quais são as ações de transição que estão atribuídas a esta transição. No caso ali a gente tem uma que se chama setState igual pending reminder mais 7 dias. Então, se eu der 2 cliques aqui na transição, a gente tem a tela aqui de confecção da transição, onde a gente pode editar o gatilho, e aqui eu tenho as ações que são executadas, tá? Então aqui eu tenho setState igual pending reminder, e ele enfim, a gente vai falar isso na próxima aula também, como é que a gente configura essas ações, tá? Eu não vou abrir agora a edição dessa ação, porque é um pouquinho mais complicado. Meu objetivo nessa aula é que vocês possam ter uma visão geral e comecem a entender as possibilidades do gerenciador de processos, tá? Do gerenciamento de processos com o TRS Community, tudo bem? Então,
Não vou entrar agora aqui, só para vocês saberem que aconteceu enfim, essa ação durante a transição aqui para o File Request, tá? E lá no File Request nós temos um outro formulário, vou clicar aqui em Request Filled, e aí ele diz o seguinte, essa aplicação, né, foi gravada, né, application recorded, imagino que, eu estou fazendo novamente, né, uma engenharia reversa aqui do processo da TRS Group, imagino que aqui a ideia, a suposição é que a área de RH tenha registrado isso em algum sistema, tá? Aqui tem até uma dica, ó, please submit after filling the record and update the remaining days, tá? Então, remaining days é um campo dinâmico, então ele tinha 10, a gente deu 5 dias, a gente vai colocar agora 5 dias faltando aqui. Beleza, e com isso a gente chega no fim desse processo, tá? Desse processo de exemplo que o TRS Group traz com a TRS Community, e notem que o chamado foi fechado com êxito, tá? Então, se a gente olhar aqui as ações de transição que ocorrem daqui para cá, né, no Request Filled, a gente tem duas ações, a gente tem a alteração do estado para fechado com sucesso, para o Closed Successful, seria, eu acho que o fechado com êxito, aqui para o nosso português, e nós temos ali também o set ticket lock igual a unlock. Aquilo basicamente que ele está fazendo é desbloqueando o chamado, tá? Então, se o chamado está bloqueado para algum atendente, ele vai desbloquear o chamado, tudo bem? Então, esse é o processo de exemplo aqui que o TRS Group traz com a ferramenta, né? Vocês viram como é que você pode já criar isso, importar para dentro da tua ferramenta para você dar uma brincada, examinar, verificar como é que eles pensaram a ferramenta, tá? E aí eu vou deixar uma dica, tá? Que é a seguinte, no nosso site a gente tem um manual de processos que ali no site está disponível para a versão 5 do TRS. Para quem faz o nosso treinamento, esse manual vai estar disponível na aula extra de gerenciamento de processos, né, na versão 6 já. Então, aqui em serviços manuais, a gente vai encontrar o manual de gerenciamento de processos para o TRS-5, mas é muito parecido, tá, pessoal? Muito igual mesmo. Quem quiser já ir olhando, pode ir olhando e tá tudo certo. Vai mudar muito pouca coisa, tá? Com certeza você vai conseguir aprofundar aqui o estudo com esse manual que é o número 10, tá? Gerenciamento de processos, tudo bem? Bom, nos vemos então na próxima aula, já com conteúdo mais aprofundado. Acho importante aí vocês assistirem essa primeira aula para ter um primeiro contato, já implantar esse processo na máquina de testes, de treinamento de vocês, darem uma olhada, clicarem, acessarem, começarem a entender, já dar uma lida no manual, número 10 aqui, no gerenciamento de processos, e a gente se vê em breve na aula já um pouco mais com a mão na massa aí para a gente configurar um processo, alguns processos com a TRS Community, tudo bem? Valeu, até a próxima aula. Um grande abraço.